André Lima. Jones Campos. Presente. Edmar Gomes Filho. Hélio José Janone. Fernando Vanucci Pepes. Gilmar Lavorato, presente. Elvésio Badaró. Presente. Ismar Nóbrega. Luiz Carlos Amâncio. Presente. Rafael Alcântara Ranucci. Rafael Dias Sampaio. Presente. Sebastião Lucre. Presente. Vigésima nona reunião ordinária da primeira sessão legislativa da Câmara Municipal de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, realizada em 22 de agosto de 2017. Senhor secretário, faça a leitura da ata. Peço dispensa a leitura da ata. Vereador Ananias pedindo dispensa da ata. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado o pedido de dispensa da ata. Há expediente, senhor secretário. Sim. Resposta sobre o Fundo Nacional Meio Ambiente, Rafael Sampaio e Wellington Rodrigues. E a resposta ao PI 252/17, documentos da feira realizada Jones de Campos. Então é só vir retirar aqui na mesa. Uso da tribuna não tem. Passamos para o pequeno expediente. Rafael Dias Sampaio. Rafael, vai usar a tribuna. Já estamos no pequeno expediente, você é o primeiro. Boa noite, senhor presidente, boa noite, senhores vereadores. Antes de mais nada, queria aqui reforçar o convite de todos os vereadores, todos os presentes, os ouvintes da Rádio Cornélio. Agora, no próximo dia 24, às 19 horas, ali no Salão Dom Bosco, vai ter um evento da Frente Parlamentar contra a prorrogação dos contratos de pedágio e vai ter uma audiência pública para se discutir essa questão. E eu acho que é uma oportunidade, já visto que vai estar aí alguns dos deputados que cuidam dessa situação, e é o momento que a gente tem para refletir, discutir, pôr nossas posições com relação a essa questão do pedágio, que é extremamente discutida na cidade e na região, e agora está chegando o momento, a renovação se aproxima, e é bom a gente refletir sobre isso. Por isso eu estou aqui reforçando o convite para esse evento. Além disso, gostaria de falar a respeito da questão da situação do caos que se tornou aí a questão da Zona Azul e a questão da iluminação pública. Nós já falamos aqui, voltamos, retornamos a falar sobre isso, da falta de planejamento que houve com relação a essa situação, que fez com que esses serviços cessassem, e nós estamos vendo aí a reclamação por parte dos comerciantes, por parte dos consumidores que hoje andam aí na avenida e não conseguem encontrar vagas, o que, sem dúvida nenhuma, acaba prejudicando muito o comércio, porque é uma máxima no comércio que diz que o estacionamento é fundamental para a atividade comercial. E a ausência de estacionamento acaba afastando os consumidores, e é uma questão que precisa ser vista urgentemente. Além disso, a questão da não renovação com a empresa que faz a reposição aí das luzes dos postes públicos, e já está havendo reclamação por parte da população que em alguns lugares não está havendo mais a troca das lâmpadas, e é uma questão que já perdura há mais de um mês, e ainda nós não vimos nenhuma movimentação no sentido de se fazer nova licitação para a contratação desse serviço. Então fica aqui o nosso aviso, nossa reclamação, nosso ponto de vista, para que isso seja feito, seja corrigido o mais rápido possível. Muito obrigado. Presidente, Só um segundo, pedi um minuto de silêncio para o senhor Mário Fix, hoje, comparecendo da tarde. Pois não. Um minuto de silêncio.
Smart. Vai falar um pouco mais. Senhor presidente, senhores colegas vereadores, imprensa, público que nos ouve, há 2 semanas atrás nós criticamos aqui, eu critiquei aqui, o Conselho Nacional do Ministério Público por querer dar um aumento de 16,3% para os seus representantes, o que geraria um aumento em cascata por todo o país para cerca de 17 mil integrantes do Ministério Público. E vi hoje aqui na revista Veja uma matéria intitulada Enfim o Bom Senso. O Supremo Tribunal Federal rejeitou por 8-3 o aumento, o que elevaria o salário dos procuradores da República e dos juízes do Supremo de 33 para 39 mil reais, para cerca de 17 mil componentes do Ministério Público, né? Caso o aumento tivesse sido concedido, o rombo no orçamento da União chegaria a mais 4 bilhões de reais por ano. Ministros e juízes podem merecer salários, mas ficar sem reajuste nesse momento é apenas uma bela demonstração de bom senso. Afinal, as contas públicas não fecham, falta dinheiro para hospitais e escolas, o governo estuda aumentar impostos e o desemprego atinge 13,5 milhões de pessoas. Os ministros, diante desse cenário dantesco, deram sua cota de sacrifício. Nesse espírito, Carmen Lúcia, presidente do Supremo, encaminhou seu voto. Disse ela: nunca vi, nos meus quase 40 anos de serviço público, um momento de tamanha gravidade econômico-financeira no país. O ministro Alexandre de Moraes concordou e disse: para dar o exemplo, não bastam palavras, e sim atitude. Então eu gostaria de, da mesma maneira que eu critiquei, de elogiar a postura do Supremo Tribunal Federal, nesse momento de dificuldade nacional, abrindo mão de um reajuste que oneraria muito a folha de pagamento do Judiciário. Obrigado, senhor presidente. Só isso. Luiz Carlos Amâncio. Senhor presidente, senhores vereadores, população presente e aquela que acompanha a sessão através da Rádio Cornélio, vou abordar um tema aqui que nós já abordamos um pouco na legislatura passada, especialmente através do vereador Fernando Pepes, com relação ao preço do combustível em Cornélio.
São reclamações variadas aí de diversos segmentos que falam abertamente em cartelização, que o preço do combustível em Cornélio seria maior do que cidades circunvizinhas e outras cidades da região. Particularmente eu não sei, eu desconheço o caminho, o vereador Fernando acaba de confirmar que já tem um procedimento junto ao Ministério Público, o vereador. Mas desconhecemos o desdobramento disso. É o tipo de assunto espinhoso, mas que essa Casa de Leis precisa se posicionar com relação a isso. Por qual motivo o combustível vendido em Cornélio é mais caro que o combustível vendido em outras cidades da região? Exemplos de Santa Mariana, de Uraí, que são cidades muito próximas e que conseguem vender esse combustível mais barato. Gostaria até que os demais vereadores... Quanto, vereador? E Santa Mariana, o vereador tem ideia, Uraí? 3,59. Então, 3,22 em Presidente Prudente, o etanol. Então, esse tipo... Desculpa, 2,22. Então, esse tipo O álcool. de distorção, eu não sei, senhor presidente, vereador Fernando, Rafael Sampaio, que é advogado, que tipo de procedimento essa casa poderia adotar, qual caminho poderia seguir, mas um instrumento legal e principal dessa Casa de Leis é o de fiscalizar. E quando falamos em fiscalizar, a gente normalmente mira no Poder Executivo, quando na verdade a responsabilidade nossa é em cima também de situações como essa, porque interfere e prejudica grande parcela da população, de usuários comuns, de empresários, todo mundo acaba se comprometendo com esse preço mais alto. E gostaria que no grande expediente, vereador Fernando, que vai abordar, que a gente aprofundasse nesse tema, porque a cobrança de amigos aí durante a semana, desde o ano passado, todo mundo fala isso na legislatura passada e na prática a situação continua. Me parece que nós temos uma questão de concentração de postos em nome de poucas pessoas aqui na cidade. Algumas famílias detêm realmente o controle da maioria dos postos, e a gente ou mexe nisso e cuida disso e fiscaliza, ou a gente faz de conta que o problema não existe. Ananias Neto. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, população presente e população que nos acompanha através da Rádio Cornélio. O primeiro assunto que eu queria abordar é que nada como o tempo para demonstrar as coisas. Algumas semanas atrás, o vereador Luiz Carlos esteve aqui usando a tribuna, comentando a respeito do carro em relação à doação para Ungorário. E queria deixar claro, Luiz Carlos, que creio que nenhum vereador, e também não é a ideia do Executivo, que não se doe o carro, seja para qual ONG for, até porque em Cornélio todas as ONGs merecem, e a gente queria que pudesse ter pelo menos um carro à sua disposição. Mas o detalhe, Luiz Carlos, é realmente a preocupação com a notícia que nós se deparamos alguns dias atrás. Então, às vezes, a gente é induzido a algumas situações aqui, algumas colocações que não são verdades. Então, a gente quer deixar claro, eu particularmente quero deixar claro que, e acredito que é o ponto de vista dessa casa, que ninguém vai ser contra nenhum tipo de doação, seja para X ou seja para Y. Mas sim... Me permite uma interrupção? Não sei nem se o procedimento permite. Não pode. Não pode, né? Pequeno não pode. Então depois eu abordo. Tudo jóia. Então, Luiz Carlos, não estou fazendo um tipo de crítica pessoal, só quero deixar claro que a gente tem que ter cada vez mais cautela e, sem dúvida, a maior responsabilidade possível para que nós não sejamos surpreendidos. Outra coisa que eu queria abordar hoje é um projeto de lei que vem como primeira votação, que é um programa que busca o nosso Poder Executivo, ele estimular a doação de órgãos. Saiu uma reportagem na Folha de Londrina, recentemente também, em que mostra que o Paraná teve uma crescente muito grande
em relação à doação de órgãos no nosso estado. Só que o norte do Paraná ainda é muito fraca em relação à doação. O projeto original, ele vinha como o município isentasse, né, a taxa de manutenção para as famílias que fizessem com que seus entes doassem os órgãos. Mas assim a gente sabe que aqui na Câmara não podemos gerar nenhum tipo de gasto para o município, então nós estamos aqui autorizando e dando como sugestão. O Executivo pode criar qualquer tipo de benefício para as famílias que doarem órgãos dos seus entes, mas ficaria, essa dica já está anexado, talvez uma isenção, algo que motivasse, assim como a gente sabe que a campanha de doação de órgãos de sangue é importante, de órgãos também é. E só para finalizar, hoje em primeira votação também, trazendo aí junto com o vereador Jones e o vereador Ismar, a proposta da nossa faixa de pedestre elevado, que já passou, né, da hora de Cornélio começar a trabalhar com esse tipo de material. Quebra-molas, nós sabemos que já tem até demais, né, e além de ser uma forma brusca, ainda atrapalha o fluxo, acaba também fazendo mal para os nossos automóveis. Então, a faixa de pedestre elevado, melhorando a nossa acessibilidade, sendo como redutor de velocidade, trazendo material diferente para Cornélio, que tanto vai reduzir, né, como também disse, melhorar a nossa acessibilidade. Nós temos vários pontos, exemplos na frente de escolas municipais necessitariam, no calçadão necessitariam, então outros lugares seria interessante para o nosso município. Muito obrigado. Dionis. Senhor presidente, senhores vereadores, população presente que nos acompanha pela Rádio Cornélio, hoje eu quero trazer dois assuntos aqui nesse pequeno expediente, onde nós, há algum tempo atrás, nos deparamos aí com uma necessidade de fazer uma adaptação na lei que trata sobre as feiras itinerantes em nosso município. Juntamente com a Associação Comercial, fizemos um requerimento junto ao Executivo, e hoje nós já teremos a votação em primeira votação. Então eu fico muito satisfeito pelo andamento, pela prontidão da administração que nos atendeu e que entendeu a necessidade para que nós pudéssemos ficar respaldado perante esses tipos de ações que tem acontecido aqui no nosso município. Segundo assunto, estou propondo aqui, juntamente com o vereador Hélio Janone, vereador Ismar e o Sebastião Lucre, que estiveram comigo em uma reunião junto aos empresários, e aonde nós nos comprometemos com eles de solicitar a instalação de placas informando para aquelas pessoas que viessem até o nosso município comercializar os seus produtos de forma irregular, que os mesmos se dirigissem até o Departamento de Fiscalização da Prefeitura para que pudessem regularizar a sua situação e assim comercializar de uma forma legal, gerando receita para os nossos cofres e também gerando emprego e renda para o nosso município. Obrigado, senhor presidente. Edmar Gomes. Passamos para o grande expediente. Próximo inscrito. Rafael Sampaio. Boa noite, senhor vereador. Eu volto aqui. A gente não poderia deixar de fazer uma reflexão sobre o que aconteceu aí nessa última semana, principalmente por conta da questão da matéria que foi publicada na Folha de Londrina com relação à questão da iluminação no loteamento. Não estou aqui para julgar as pessoas que estão envolvidas nessa ação, até porque seria leviano da nossa parte nesse sentido, até porque tem uma visão, às vezes, até diferente do Ministério Público, principalmente com relação à questão de ato de improbidade administrativa, que eu acho que ato de improbidade administrativa vai além, às vezes, de um equívoco, de uma votação, alguma coisa nesse sentido.
Mas não estamos aqui para falar nisso. A gente tem que ver dessa situação o que nós precisamos melhorar. E eu acho que a gente tem que tirar 2 lições aí. A primeira, nós, vereadores, temos que estar mais atentos aos projetos que vêm aqui. Temos que analisar, a gente já analisa com atenção, mas eu acho que a gente tem que aumentar o tamanho da lupa, porque a gente está vendo aí o que uma votação, às vezes, equivocada da gente pode acarretar de responsabilidade para nós e de dor de cabeça. Então, acho que a gente tem que tomar agora medidas, a gente já toma os cuidados, mas temos que aumentar esses cuidados, principalmente na hora de ver os projetos, analisar, discutir. Discutimos mais entre nós, realmente, essas questões, para a gente acabar não caindo em equívocos como esse. Segundo ponto, uma outra questão que nós temos que tirar de lição disso é a questão que, com relação a esses loteamentos que estão sendo feitos, e acho que não é só um problema do município de Cornélio, é de vários outros municípios, a questão do poder público, às vezes, ser muito permissivo com relação a esses loteamentos. A gente, naquela apetite de aumentar a arrecadação, entende que sempre a realização de loteamentos vai aumentar a arrecadação através do aumento do IPTU, e às vezes acabamos deixando de observar algumas situações. E não é só aqui, essa permissividade não é só do prefeito, é da Câmara também, e a gente não pode tirar a nossa responsabilidade disso, e a gente tem que refletir com relação a isso, mas é também no âmbito de órgãos estaduais. A gente vê, desde que a gente começou aqui na Câmara, a gente vê inúmeras questões envolvendo esse loteamento. Primeiro, são a falta de fiscalização com relação às obras que são feitas nesse loteamento. Vão lá, fazem as obras, fazem um asfalto que a gente conhece aqui, que é o asfalto de casca de ovo, depois, principalmente em alguns loteamentos privados, e depois que saem, que entregam, o problema fica para o poder público, que tem que depois ir lá arrumar os buracos que surgem rapidamente, além disso, problemas de iluminação, tudo mais. Além disso, a gente tem visto, e isso eu acompanhei já no passado, antes mesmo de imaginar em ser político, a questão ambiental com relação a esses loteamentos. Me lembro que, quando estavam fazendo um loteamento, ali atrás do Cefet, era um local que eu conhecia, porque eu, na minha infância, brinquei lá, e me lembro que lá havia inúmeras fontes de água natural lá, e quando eu vi eles fazendo, soterrando tudo lá, até na época no Facebook eu indaguei isso, as pessoas vieram, houve uma certa reclamação com relação a isso, mas não passou disso, eu também tenho a minha responsabilidade, porque também não fui atrás mais disso, mas eu acho que nós temos que começar a tomar um cuidado com relação a isso. Eu sei que a gente quer que a cidade se desenvolva, quer que a cidade cresça, mas a gente tem que ter a responsabilidade de fazer com que isso seja um crescimento de forma sustentável, de forma responsável, para que isso não acarrete maior prejuízo para o município no futuro. Você de uma parte, vereador? Com certeza. Vereador Rafael Sampaio, Vossa Senhoria traz hoje uma discussão que há muito nós precisávamos de puxar. Como o senhor aborda sobre o combustível, acho que você deve voltar a falar no grande expediente, mas sobre a questão dos terrenos. Eu tenho visitado esses loteamentos. Uma primeira preocupação que eu coloco é uma preocupação de quem adquire o terreno. Você adquiriu o terreno de alguma loteadora, enquanto você não construir naquele terreno, o seu terreno vai ter 0,25 de aumento ao ano. Por que acontece isso? Porque houve um período aqui em Cornélio Procópio que não havia os loteamentos e as pessoas estavam fazendo uma grande especulação de terreno. Nessa época eu era vereador. Isso no terreno. Ocorre que houve um boom imobiliário, como assim podemos dizer,
desses loteamentos. E, na realidade, quem vai pagar a conta é quem está comprando terreno. Porque a loteadora, quem faz o loteamento, ele não fica com esse ônus do IPTU. Porque esse ônus do IPTU só vai para depois de quem adquiriu o terreno. E eu vejo algumas pessoas que compram esses lotes, são famílias inteiras que se reúnem, cada um ajuda com um pouquinho, entendeu? E consegue comprar um terreno para construir uma casa. Então, senhor presidente, existe uma questão que nós precisamos de resolver, que é a questão desse percentual do terreno quando é passado para as pessoas. Ao não construir, ele tem uma valorização diferente daquele terreno que está sendo construído, porque hoje esse problema está resolvido. Tá? E aí o que vai acontecer? As pessoas vão acabar atrasando o pagamento do IPTU e ficando inadimplentes, porque estão pagando esse terreno, porque as pessoas compram o terreno para pagar com 5 anos, com 6 anos, né? Com muitos anos, e é pago com sacrifício. Eu estou dando principalmente aqueles terrenos mais populares. Eu acho que esse é um ponto que nós estamos deixando de passar para discutir. Tem que se rever a questão desses valores que foram aplicados. Naquele momento era importante, hoje não é mais importante, tem que voltar a essa discussão, senão nós vamos penalizar o consumidor. Nós não vamos penalizar quem está construindo lá. Isso é um problema que ele vai começar a acontecer já. Mas as pessoas não se apercebem por isso, porque esse foi um fato que aconteceu num dado momento da nossa história. Outra questão que me estranha muito, tá, é o tamanho dessas ruas. Eu não sei que legislação é essa, mas se parar um caminhão de um lado e um carro do outro, não passa nenhum carro numa rua dessa. Tá? São ruas extremamente pequenas que estão sendo colocadas nesses loteamentos. Nós precisamos de rever essa questão aí, porque outro dia estava ali acho que foi no Veneza 2, perto de casa, e estava pensando nisso. É pequena a largura das ruas, precisava de ser maior, entendeu? Em relação ao tamanho das ruas da nossa cidade. Outra questão é o seguinte: nós fizemos uma lei no mandato passado, da Câmara passada, aliás, que fez, não foi eu, a gente só teve iniciativa, mas foi votado por todos os vereadores, e quando todos os vereadores votam, passa a ser naquele mandato, para que se coloque placa nas ruas. A prefeitura tem que ir em cima desses loteamentos que já concluíram as suas obras e não colocaram placa nas ruas, porque as pessoas que estão morando nesses locais estão sendo penalizadas pelo supermercado, penalizadas porque o correio não entrega correspondências lá, entendeu? E muita gente recebe às vezes multa do Detran, tem que receber outras coisas que são questões de prazos, e as pessoas estão perdendo prazo por causa disso. Já identifiquei essa questão em alguns bairros de Cornélio, e a lei, ela vigora para frente, mas o que foi feito para trás? É preciso ter uma ação do município no sentido de colocar a placa nessas ruas. E outra questão, tá, que nós vamos ter que verificar isso, são as áreas comuns para a população. Tá? Há loteamentos aqui que, se você for lá, não tem área comum para a população. E quando existe um bairro, tem que se pensar no futuro, tem que se pensar em áreas para equipamentos comunitários. E eu já verifiquei aqui alguns bairros que você não consegue localizar no bairro essas áreas comuns. Eu gostaria aqui de aproveitar a sua fala, vereador Rafael Sampaio, e pedir ao vereador Luiz Carlos Amâncio, que é do CREA, vereador, vamos fazer uma audiência pública aqui, a gente ajuda a construir isso, para discutir essas questões aqui em Cornélio Procópio. Porque nós temos que verificar que esses loteamentos todos, aí eu não sei quantos são, se hoje em torno de 12 loteamentos, daqui a pouco ele está pertencendo ao povo, à população de Cornélio. E quando chega nesse momento, significa que esses custos vão vir para o cofre da prefeitura. Nós temos que verificar também a qualidade do asfalto. Você lembra muito bem
buscar, porque nosso vizinho ali, o Jardim São Silvestre, não estou aqui para acusar administração nenhuma, mas a gente está aqui para discutir o assunto. Quando terminou a obra, um ano depois estava todo debulhado o asfalto. Aí a prefeitura teve que refazer, e ao refazer, não adianta refazer, porque o problema está na base. Eu não entendo de asfalto, mas pelo menos é isso que a gente ouve das pessoas, o problema está na base. Então nós teríamos que fazer uma discussão, uma audiência pública aqui, chamar o CREA aqui, chamar a Associação dos Engenheiros e produzirmos uma lei, que essa seja uma lei pensando no futuro que está muito próximo, porque sabemos o custo que é de Cornélio ao longo da sua história. A parte também é longa, governador. Ser chamada de capital do asfalto, né? Além de outros custos que se envolvem isso. Muito obrigado, senhor vereador. Boca do lixo em Copacabana. Depois de 30 anos. Paraná inteiro. No Paraná inteiro nós temos esse convênio e em Cornélio nós estamos tendo essa dificuldade. Não tive a oportunidade de falar com o prefeito ainda com relação à necessidade de agilizar esse procedimento, mas também vai nessa direção. A cidade perde recursos porque a pessoa faz um aumento clandestino, começa a pagar IPTU em cima de uma área irreal, que é a área original, e nós temos que ter esse cuidado. Então, se puder fazer também, levar essa consideração para o prefeito, vereador Edmar, da necessidade de reativar esse convênio porque está parado. 2 pontos aí que vocês levantaram, que eu acho que é o que a gente tem que ver para frente com relação a essas questões. Eu acho que uma questão que tem que ser vista é a lei de zoneamento, que ela é uma lei antiga, ela tem que ser revista. Nós aqui já apresentamos inúmeras emendas para rever ela, mas a gente esbarra na questão da iniciativa, que essa tem que ser uma. Só mais uma parte, senhor presidente, gostaria de pedir. A lei de zoneamento foi revogada. Não tem mais a lei de zoneamento no município. Infelizmente, virou uma zoneamento. Mas eu acho ainda que a gente tem que discutir para rever isso, fazer uma lei de zoneamento mais moderna, para começar a ver o que está feito aí. É mais difícil da gente reparar, mas para o futuro fazer com que isso não volte a acontecer.
E com relação a essa questão dessas reformas, o vereador Amâncio levantou uma questão importante, que a gente vê que muitas residências hoje são muito maiores do que foram no passado, e isso acarreta, sem dúvida nenhuma, uma diminuição no valor do IPTU dessas casas. Talvez fosse o momento também de se fazer, até nós fizemos uma indicação no plano, na LDO, para que se fosse feito um novo plano diretor para analisar também essa situação. No entanto, parece que a emenda foi vetada, mas esperamos que isso seja feito, porque é que nem eu falo, a gente reclama que a cidade está sem dinheiro, mas essa seria uma forma de regularizar a situação do IPTU na cidade, e é uma coisa que não está sendo vista. Muitos fiscais já falaram que se isso fosse revisto, talvez a arrecadação aumentasse sem ter que aumentar imposto. Então, eu acho que essas duas lições que nós temos que tomar disso aí. Uma maior cuidado, uma maior análise das leis que vem, discutimos mais entre nós, para que a gente tenha a conclusão exata daquilo que a gente está tomando de decisão. E segundo, a gente começar a rever essas situações desses condomínios fechados e começar a ter um pouquinho mais de exigência com relação a eles também. Muito obrigado. Luiz Carlos Amâncio. Senhor presidente, senhores vereadores, abordar inicialmente, vereador Neto, essa questão da ONG Orar. Ela foi para o Ministério Público. O vereador, talvez por estar iniciando o mandato, sabe pouco de algumas motivações que nós temos dentro dessa Casa de Leis. Está desculpado, então, porque também não tivemos a oportunidade de conversar com relação a isso. O Ministério Público vai se posicionar. Acharam engraçado quando a presidente da ONG esteve lá e disse que tinha conseguido os carros, e que tinha conseguido, mas não tinha, porque não havia esse procedimento legal para passar. Mas brevemente o Ministério deve se posicionar e deixar claro aqui que não precisa, segundo a lei orgânica do município, essa doação passar por aqui. Nós sabíamos disso desde o começo, mas eu fui quem fez questão de que esse processo tramitasse dentro dessa Casa de Leis. A lei orgânica fala que passa por aqui a questão dos bens móveis, de doação. Bens imóveis, não. Muito provavelmente, então, o prefeito, após essa decisão do Ministério Público, é que deve se posicionar com relação a isso de uma maneira... Só uma pergunta, vereador. Sim. Se não precisava passar por aqui, então por que toda essa converseiro, acusações que a gente era contra a população? Porque dentro do município, dentro da administração, chegou-se à conclusão de que para dar uma segurança melhor, haveria necessidade de passar por aqui. Mas só para o vereador ter uma ideia do que aconteceu no dia da retirada da votação, eu tive uma reunião de manhã com o vereador Jones, vereador Rafael Sampaio, Rafael Brocher, que é advogado aqui dessa Câmara, e uma advogada que é assessora aqui chamada Tatiane. Nós chegamos à conclusão de eliminarmos todos os riscos que haveria para a votação dessa doação. Curiosamente, no período da tarde, a mesma advogada que estava aqui e tinha concordado com o procedimento todo mudou de posição e passou a dizer que o procedimento era irregular. Só estou fazendo o questionamento porque, como veio com o parecer contrário, é mais ou menos sobre o que o Neto falou. Não era parecer contrário, vereador. Então, mas estava com parecer contrário, por isso que a gente não votou. Parecer contrário da comissão. Não tinha parecer contrário. O advogado também. Não. Uma parte, vereador. Participei da reunião aqui com o vereador Amâncio na parte da manhã e havia a questão da discussão realmente sobre a constitucionalidade da lei. E nós, na discussão, verificamos todos os requisitos de doação de bens móveis
para entidades e tudo mais. E daí nós fizemos um adendo, fizemos fizemos uma emenda que ia ser colocada no sentido de que nós autorizaríamos a doação desde que fosse cumprido pelo Executivo Municipal todos os requisitos previstos lá, que tinha que fazer, parece, avaliação, tinha que fazer um esclarecimento de que era por interesse público, essas coisas. Patrimônio. E nós tínhamos até entrado num consenso aqui de que, nesse caso, seria constitucional. E até quando eu cheguei aqui, para minha surpresa, o projeto tinha sido retirado, eu nem sabia. Só uma parte, por favor. Eu acho que o vereador Luiz Carlos se equivocou, ou se emocionou, não sei, mas eu creio que quem deveria, na verdade, pedir desculpa é Vossa Excelência, porque no dia que Vossa Excelência subiu à tribuna e quis insinuar, né, falando que nós talvez poderíamos votar contra e que você tinha ouvido isso da Prefeitura, eu fiquei ofendido. Porque não foi essa a verdade. Nós estamos aqui... Mas o vereador Neto, se me permite... Não, deixa eu falar. Depois Vossa Excelência conclui. Eu pedi uma parte. Depois Vossa Excelência conclui. Então, eu só toquei nesse assunto, vereador, porque eu quero mostrar a preocupação que eu tive como vereador de ter todas as condições legais, principalmente em relação ao Ministério Público, no qual o vereador Edmar Gomes aqui colocou muito bem, de uma ação, né, em que eles tiveram o sinal positivo do Ministério Público verbal, não tiveram por escrito e depois foram acionados na justiça. Então, eu volto a dizer, tá? Porque a gente anda na cidade, a gente escute. Então, aqui não é lugar de politicagem, tem que ficar bem explícito. Quando o senhor Vossa Excelência citou aqui que nós dizemos claro lá na Prefeitura que nós íamos votar contra, isso não é verdade. O que eu estou falando aqui, a minha opinião como vereador, é que eu quero sempre ter todos os respaldos em cima do que o vereador Rafael Sampaio disse ali na tribuna, entendeu? Que nós temos que ter a maior responsabilidade do mundo agora, mais do que nunca, porque a gente pode estar sofrendo com isso lá na frente. Então, aqui, eu deixo claro a minha opinião como vereador, que todas as ONGs de Cornélio teriam que ter seus carros, merecem suas doações, e todo procedimento que a gente tiver, todo procedimento respaldo legal, pode contar com o meu voto, e acredito que de todos os vereadores aqui também. Então, volto a justificar. Às vezes eu não fui claro a hora que eu mencionei aí que eu estava na tribuna, estou explicando para o vereador. E aqui também não tem essa de faz pouco tempo, muito tempo está aqui. Todo mundo é igual, eu procuro estudar o máximo possível, todos os casos e todas as leis, estudo a lei orgânica do nosso município. Né? Então, foi isso, o meu ponto de vista é esse em relação a isso. O vereador não entendeu quando eu disse que não sabe, não conhece dos pormenores da Câmara, não com relação à parte legal. Se o vereador me permite, eu gostaria de concluir também. Sim, é que ficou certeza. Uma situação que se não precisava passar por aqui, por essa casa, e depois veio a senhora, namorada do senhor, falar que a gente estava tirando da boca de 250 famílias. Ficou uma situação constrangedora, como ficou constrangedora a situação do rapaz que está presente aqui, o Ivaí também, postou a foto da gente, usou a imagem da gente, de uma forma parece que a gente está indo contra o povo, mas não é isso. Tem coisa que a gente tem que pensar para fazer a votação, entendeu? Aí depois a gente está sofrendo um certo tipo de ataque que não é correto, não é justo com a gente também, entendeu? Me permite, vereador, dentro ainda dessa discussão, constrangedor é eu ficar 10 dias ouvindo aqui dentro dessa Câmara de pessoas envolvidas na área jurídica de que não adiantava ter parecer nenhum porque a Câmara não votaria isso de jeito nenhum. Isso eu sinceramente, Luiz Carlos, eu falo para o senhor. Eu falo para o senhor, só um minuto, eu falo para o senhor. Deixa o vereador acabar de concluir. Que eu falo para o senhor que eu sou a favor. Se quiser dar 50 carros, se for legal, que doe para a ONG Orar, para o Bom Pastor, para quem for, entendeu? Eu sou a favor, eu só acho injusto com a gente vir aqui e falar que a gente está tirando da boca do povo. Não tem uma doação de veículos, não, por favor? Não tem doação de veículos da Prefeitura para a ONG Orar. A ONG Orar conquistou esses veículos junto ao INSS, ela conquistou esses veículos junto ao INSS, e a forma legal de fazer realmente é essa. O que é que tem de escondido nisso? Não tem nada. Eu não estou questionando isso. Eu só queria concluir isso, se o senhor permitisse. Com relação à legalidade desse procedimento, causou bastante estranheza, porque foi um procedimento aberto. Nós procuramos o prefeito, junto com o representante do INSS,
que disse textualmente para o prefeito: nós não podemos fazer uma doação para a ONG, então nós precisamos passar esses veículos para a prefeitura para que a prefeitura passe para a ONG. Eu só gostaria Esse de concluir, deixando bem claro para todos os vereadores que eu sou a favor de qualquer projeto que tenha o parecer favorável, que seja favorável, vai ter o meu apoio. O que vir com parecer contrário, não precisa contar com o meu voto, não. Essa é a posição minha também. Minha posição, eu não fico combinando voto com ninguém, eu não estou aqui para fazer esse papel. Essa é a minha posição também, inclusive, só para ter uma ideia dos desdobramentos desse procedimento, a nomeação da minha filha junto ao governo do Estado esteve envolvida nesse procedimento também, para ter ideia do tamanho da confusão que foi isso. E agora eu pergunto, onde é que entra a ONG Orar com a necessidade dela em cima desse tipo de situação? Então, por isso é que eu disse, vereador Neto, que tem algumas situações que eu não vou chegar aqui, eu estou na política há bastante tempo, eu não vou chegar aqui e criar uma polêmica e ficar fazendo acusações pessoais em cima de situações que são pessoais e não são políticas. Vereador, a única questão foi só daquela colocação que, no meu modo de vista, acho que é o que o André está falando, que o senhor, Vossa Excelência, foi infeliz só na colocação. Eu só estou justificando aquele comentário que o senhor fez sobre o caso. É lógico, o senhor, Vossa Excelência não é propor nenhum caso legal, o senhor está fazendo todo o esforço do mundo para que isso dê certo, você sabe que você vai ter o nosso apoio, e lógico, não vai propor nada ilegal aqui, você tendo o respaldo do Ministério Público, como já foi acionado, então essa colocação, então é só questão aí na colocação. Essa colocação tua fica perfeita, né? Como todo mundo sabe que não tem irregularidade nenhuma, todo mundo sabe que não irregular é aquelas coisas que as pessoas fazem escondidas. Não um procedimento que passa aqui por essa Casa de Leis. Concede a parte, vereador? Sim. Só para acabar com essa celeuma, se eu não me engano, foi 2 semanas atrás ou 3 semanas atrás, nós estávamos numa reunião com o Executivo Municipal, onde nós tínhamos a presença do pessoal da Associação Comercial, do Comércio, para resolver sobre as feiras livres, que está sendo votado hoje aqui, sobre aquela feira do Brás. E quando acabou essa reunião, nós começamos a debater. Eu só não estava presente, Vossa Excelência, que já tinha saído, o vereador Fernando e o vereador Rafael, se eu não me engano. E quando nós começamos a discutir sobre a sessão, como que teria na sessão, deixar bem claro aqui, senhor presidente, para a gente dar nome às coisas, para não ficar esse me disse. Quando foi falado sobre esse projeto específico, o prefeito municipal chamou responsabilidade para ele, ao lado do procurador jurídico do município, o senhor Cláudio Trombini Bernardo, e disse bem claro: esse projeto eu estou retirando de pauta, porque fui aconselhado pela Procuradoria Jurídica do município que esse projeto não tem como tramitar, porque senão eu teria que fazer um processo público para que todos possam. Foi isso que foi dito, todos aqui presentes, para acabar de vez essa celeuma, independente do parecer, só para completar, se foi da doutora Tatiana, se foi aqui da Câmara do Rafael Brocha ou não. Quem retirou foi o Executivo, porque foi orientado pelo seu procurador jurídico, o seu Cláudio Trombini Bernardo. Até eu achei estranho quando Vossa Excelência disse que às 5 horas da tarde foi na Prefeitura e conversou com algumas pessoas, que foi dito que os vereadores não iam votar, por isso que foi retirado pelo Executivo Municipal. Isso não condiz com a verdade. A verdade crua e nua, o prefeito chamou a responsabilidade e falou: esse projeto pode me dar problemas jurídicos, fui orientado pelo meu procurador jurídico. E foi bem isso. Até porque se o projeto vier para cá para votar, como que nós, que fazemos parte da base do Executivo Municipal, nós vamos contra um projeto do Executivo Municipal? Deixar bem claro, senhor presidente. Só aproveitando, o vereador Edmar já tinha exposto essa situação eu acho que na sessão passada. Então vamos só rememorar. Procurador jurídico dessa casa, vereador Rafael Sampaio, vereador Jones e Tatiane, uma advogada aqui da Câmara, tivemos uma reunião de manhã e estava correto. Trombini, que é o procurador jurídico do município, tivemos uma reunião com ele no mesmo dia e a postura dele é que se acertaram isso aí lá, para mim não tem problema nenhum. Então vamos chamar ele aqui e fazer uma convocação para ele vir nesta casa, porque quem disse foi ele. Viu, vereador, eu acho que também o projeto já não está mais aqui, eu acho que nós estamos voltando numa discussão que não vai levar em nada. Eu acho que se tiver que voltar, beleza, mas acho que não vai adiantar, nós ficamos aqui... Mas eu acho que cabe os esclarecimentos para a população, né? Não, só porque suou de um modo que, no meu ponto de vista, o senhor foi infeliz e não condiz com a verdade. Então, eu já dei minha explicação, o senhor já deu sua explicação. A opinião tua de que eu fui infeliz é uma opinião tua. Eu acho que eu fui corretíssimo aqui na defesa da situação que eu acho correta
e acho justo, respeito a tua opinião, mas discordo absolutamente dela. Vereador Fernando, antes disso, vereador Edmar, eu não tenho conhecimento disso, não sei se é real ou não, mas pessoas da área da educação do município, eu acho que isso não passou aqui pela legislatura passada, porque nem deve passar. Na área da merenda escolar, alguns servidores me procuraram, o vereador Fernando, dizendo que o prefeito Fred, no mandato passado, por contenção de despesas, teria proibido cafezinho e as próprias merendeiras que confeccionam merenda não poderiam consumir essa merenda por conta de contenção de despesas. Nem almoçar. Quando me falaram isso, eu não sabia se era real ou não. A princípio, o dinheiro que vem para a merenda escolar, eu acho que deve ser realmente para os alunos, mas me parece de uma mesquinhez absurda se de repente esse procedimento ocorreu. E será que foi suspenso, vereador Edmar? Eu fiz uma indicação com relação a... mas fizeram uma reclamação essa semana que a situação permanece. Então seria o caso de verificar, porque é uma situação que, se for por contenção de despesas, quanto é que estão economizando com cafezinho, será? Pedro Luiz Carlos Avanço, me concede uma parte. Gostaria de voltar a uma discussão que Vossa Senhoria fez no pequeno expediente sobre a questão do combustível em Cornélio. Cornélio é a segunda cidade do Paraná com maior número de veículos em relação à população. Tá. Nós já tivemos, inclusive, num período em que grande número de carros das cidades aqui do sul de São Paulo vinham até em Cornélio emplacar os carros por causa do PVA e uma série de questões. Mas é um recurso importante. Eu vejo, presidente Padaró, que nós precisávamos de ter uma ação firme em cima nessa questão dos preços do combustível. Além disso, na questão de qualidade também, hein? Tá? Eu abasteço o carro. Fernando, foi ótimo você falar isso. Estava até conversando com o Rafael agora. Eu estou ouvindo isso faz tempo e eu acho que a gente também, porque o mesmo combustível, todos nós pagamos o valor. Cornélio é mais caro, senhor presidente. Eu acho que tem uma discussão salutar nisso. Então, eu conversei com o Rafael agora, ele como advogado, como que a gente poderia... Primeiro, os postos não são concessão pública, correto, Rafael? Eu gostaria que você parteasse se estivesse errado. O posto de gasolina é uma empresa privada como qualquer outra, igual uma papelaria, uma padaria. Eu acho que você tem que debater, mas eu não vejo meios. Como que nós vamos legislar numa coisa que não compete a gente? Como que nós vamos legislar nisso? Se eu acho que o posto está vendendo caro, eu não vou comprar nele, vou procurar em outro lugar. Eu acho que nós estamos dando uma ilusão à população que nós vamos resolver esse problema e nós não temos condição de resolver esse problema. Só se me permite... Posso até enganado do que eu estou falando, mas o posto é uma entidade particular. Não, eu também acho, até por isso, quando eu abordei o assunto, eu falei qual é o caminho que tem que seguir para isso. Entendi, sabe o que está acontecendo? Na cidade, eu já vejo, não estou aqui citando nomes, mas eu fui procurado por alguns munícipes dizendo que a Câmara ia tomar providência. Eu falei, mas a Câmara não tem meios, artifícios para fazer isso. O vereador Fernando, eu consultei antes de abordar isso aqui, porque eu me lembro que na legislatura passada existe um procedimento no Ministério Público. Existe um procedimento. Mas aí é o Ministério Público. No Ministério se Público tem cartel, aberto, não a Câmara. Para tratar desta questão. Esse é um ponto. A outra questão é o seguinte: eu marquei uma audiência com o presidente do CAD a nível nacional em Brasília e estive com ele levando a situação de Cornélio. Ele nos prometeu que faria uma ação aqui em Cornélio no sentido de tentar identificar por que os preços de Cornélio são abusivos e não sei por que isso não aconteceu. Agora, o vereador, quando o Vossa Excelência coloca que realmente a nossa ação é uma ação limitada, eu concordo plenamente. Tá? Só que o que acontece? Tá? Os preços praticados em Cornélio pelos postos de gasolina já são, ou já foram, ou os preços mais altos do estado do Paraná. Considerando que nós somos a segunda cidade do Paraná em relação à população com o maior número de veículos. Tá? E é tão verdade isso aí, que com essa questão da Zona Azul que não tem mais,
Está tomado o centro da nossa cidade. Você não consegue mais estacionar. Quer dizer, é visível essa questão. Vereador, eu estou entendendo isso, só que eu não vejo meio, como que nós podemos agir em cima disso, porque nós estamos querendo agir uma coisa... Será que não seria o caso, vereador, já que tem um procedimento no Ministério Público, e de repente essa Casa de Leis, ou através do presidente, ou através de uma comissão, pelo menos acompanhar o desdobramento dessa fiscalização pelo Ministério Público? O presidente da Câmara marcar oficialmente uma reunião com o promotor e a gente sentar lá para ver como é que está esse processo. Buscar esse órgão de fiscalização que está aqui em Londrina, para que seja rigoroso em cima aqui em Cornélio, porque eu não sei exatamente quantos, acho que são 6 ou 7 postos, mas 4 ou 5 pertencem a um grupo familiar, entendeu? É uma questão da economia. Não tem interferência nenhuma nossa, né? Mas é a nossa população que está pagando a conta. Deixar claro, conforme disse o vereador Edmar, que nós não estamos assumindo aqui compromisso de resolver um problema que não é atribuição da Câmara. Porque senão cria uma ilusão na cabeça da população aí. Mas pelo menos assumir esse compromisso de que a Câmara vai acompanhar esse procedimento junto ao Ministério Público. É óbvio que, como muito bem disse o vereador Edmar, nós não temos como influenciar e interferir no valor que é cobrado pelas pessoas com relação aos seus produtos, até porque a gente vive num país capitalista e as pessoas cobram o que quer e pagam quem quer. Agora, uma coisa que talvez nós tenhamos que repensar, e que eu acho que essa é uma das questões que poderia estar influenciando nessa situação, é a famigerada questão dos 500 metros, né? Que acho que isso impede com que outros postos venham a se instalar em Cornélio e não permite que haja uma concorrência. Uma concorrência que talvez seria salutar para o consumidor, às vezes reduzindo os valores. Acho que aí também poderíamos repensar essa questão. Mudar a lei novamente. Aí nós já poderíamos ter uma interferência só em cima disso, direta. o Luiz fazia parte também do mandato passado, quando veio, Rafael, até nós da Câmara, na época, né, Luiz, fomos criticados porque tinha um projeto de alteração, de redução desses 500 metros, mas a gente tem que saber diferenciar o joio do trigo. Naquela época, Vossa Excelência lembra muito bem, nós não alteramos porque aquilo estava sendo feita uma alteração específica para tal proprietário, sendo que um vereador era o proponente para aquilo, que foi procurado, só que nós falamos que não poderia, estudamos e levantamos aqui em cima, porque aonde aquele proprietário queria instalar aquele posto de combustível, independente se nós alterássemos não, ele não poderia instalar, porque tem uma lei estadual do IAP, que aonde tinha recebimento, né, Luiz, de manancial de água e várias coisas, tratamento, nós temos uma distância mínima de 200 metros. Então, não caberia a gente alterar, que mesmo que nós reduzíssemos para 100 metros, naquele local, senhor presidente, o posto não poderia ser instalado. E quiseram jogar aquela época, né, vereador Luiz Carlos, que a Câmara estava impedindo, não. Nós não estávamos impedindo nada. Só que nós íamos fazer um papel a troco de nada, porque o posto não poderia ser instalado por causa da lei estadual de 2011 do IAP. Mas essa discussão é bem pertinente, nessa questão talvez de alterar, de discutir essa alteração da lei, reduzindo essa distância como forma de estimular a livre concorrência. E é interessante, sim. É prova de que, de repente, um debate desse começa a encaminhar soluções, né? Próximo. Ananias Neto. Edmar Gomes. Senhor presidente, senhores vereadores, população que nos prestigia aqui nessa noite, população que nos prestigia através da transmissão, uma boa noite. Eu levantei alguns temas aqui, senhor presidente, onde nós íamos debater, mas quero agradecer ao vereador Luiz Carlos, vereador Fernando, que já deu a parte onde nós falamos sobre os postos, que eu acho que nós temos que trabalhar mais em cima disso, discutir, em relação também aqui sobre aquele veículo, a doação, aqui que já foi debatido. E o que me traz então nesta casa, nessa noite, senhor presidente, em relação à última sexta-feira, quando nós tivemos aqui a presença do governo do estado, tivemos a presença do presidente da Coapar,
Mas o que mais chamou a atenção, senhor presidente, foi a realização do compromisso cumprido. Em 2011, quando nós estávamos nesta casa, Vossa Excelência era vereador, nós cobrávamos do Executivo Municipal, e o senhor Vossa Excelência lembra quando nós fizemos lá atrás a troca daquela área ali com o Moinho Pacífico, para que a gente pudesse fazer casas, moradias para a população. E cobramos do governo, junto com o Executivo Municipal naquela época, para que ele nos doasse, né, fizesse casa habitacional para a população de Cornélio. E quem esteve lá na última sexta-feira viu a alegria de 397 famílias sendo contempladas. Numa sexta-feira fria, chuvosa, nós achamos que pouca gente iria, mas quando nós chegamos lá, nós ficamos surpresos que todas as famílias praticamente estavam lá, felizes, algumas com lágrimas nos olhos, que estavam realizando o sonho da casa própria. Foi um trabalho que começou lá atrás, em 2011, um trabalho de todos, da Câmara, do Executivo Municipal, do Governo do Estado, que assumiu o compromisso e cumpriu, principalmente da população, que soube aguardar o momento certo. As casas já eram para ser entregues em 2013, 2014, mas nós não vamos aqui ficar discutindo o que ocorreu, o que não ocorreu. O presidente da Coapar foi muito claro no seu discurso lá, por que as casas não foram entregues, mas águas passadas nós não vamos reviver mais. E o que me deixou mais contente ainda, senhor presidente, foi o anúncio através do presidente da Coapar, do presidente da Caixa, o vereador 10 estava lá, aonde pleito de todos os vereadores da comunidade, mais 95 casas, aproximadamente quase 100 casas, vão ser contemplados os moradores do distrito de Congonhas e aproximadamente mais 250 casas para Cornélio Procópio. E nós fazemos parte disso, que através desta Câmara, o apoio ao Executivo Municipal, independente de sigla partidária, independente de grupo político, todos nós estamos aqui para ajudar o Executivo Municipal. Parabenizar o prefeito municipal, porque quem esteve lá ouviu o que o presidente da Coapar disse, que quando o prefeito Amin foi eleito, logo em seguida, em outubro, faltando quase 3 meses ainda para tomar posse, ele foi até a Coapar, marcou uma reunião com o presidente da Coapar, que ele queria saber que um dos primeiros objetivos era liquidar aquelas casas, entregar à população. E o presidente da Coapar, toda a sua sabedoria, porque na época não tinha apoiado o Executivo Municipal, tinha apoiado outro candidato, mas mesmo assim ele disse que vamos passar uma régua em cima disso e vamos trabalhar para o Cornélio Procópio. E o sonho se tornou uma realidade. Vereador Hélio Janone, e o sonho de Congonhas de 95 casas, que o senhor tanto luta, pode ter certeza que nós estaremos juntos com o senhor cobrando para que esse sonho também se torne realidade, como mais 295 casas. Parabéns ao prefeito municipal, parabéns a toda a equipe do governo, aos funcionários da Prefeitura Municipal, que não mediram esforços nesses meses para que a obra tivesse sido concluída. E parabéns principalmente à população, às 397 famílias que acreditaram no prefeito municipal, que ia entregar suas casas e que sejam felizes. E tenho certeza que mais 295 famílias vão estar lá ao lado para que eles possam ter a tão sonhada casa própria. Tem mais algum inscrito, senhor Júlio? Não. Então passamos para a ordem do dia. Projeto em terceira votação. Projeto de Lei 019/2017, Wellington Rodrigues e Rafael Sampaio. Ementa. Dispõe sobre a criação do Dia da Consciência Negra no município. Em discussão o projeto. Já debatemos aqui, acho que exaustivamente, a importância da criação do Dia da Consciência Negra, para nós refletirmos sobre a situação do negro no nosso país. E durante os 2 primeiros debates esclarecemos os motivos pelos quais nós somos favoráveis à criação do Dia da Consciência Negra no nosso município. Muita gente criticou, falando que esse não é o momento para se discutir isso, que tem coisas mais importantes para ser discutidas na cidade. Mas não é porque nós discutimos esse projeto que nós deixamos de discutir o resto. Nós discutimos aqui os buracos, nós discutimos a questão da iluminação e não poderíamos também discutir essa questão. A gente tem que parar de achar que a discussão tem que se ater apenas aos problemas pormenores do município, quando na verdade nós temos que ampliar o debate a respeito das questões, principalmente uma questão
tão relevante no âmbito social como essa. Além disso, muitas pessoas criticaram a criação do feriado. Já esclarecemos o motivo pelo qual entendemos que era necessária a criação disso. E, infelizmente, eu acho que o projeto acabou sendo desvirtuado por conta da modificação da emenda, mudando o feriado do dia do Zumbi, da Moda do Zumbi, para um domingo, e por esse motivo acho que o projeto acabou ficando desfigurado, e por esse motivo eu, que propus, acabei ficando contra esse projeto. Muito obrigado. Palavras. Pois não. Só gostaria de esclarecer aqui que nenhum vereador foi contra o Dia da Consciência. Nós fomos, pelo menos da minha parte, eu fui contra a criação de um feriado, porque a gente aprovou o dia no segundo domingo. Então, eu achei uma injustiça o que foi colocado por parte do cidadão ali na internet, no Face. Cabe um processo a ele, mas eu não estou aqui para processar ninguém, para atrapalhar a vida de ninguém. Então, não vou processar ele, mas eu acho que foi uma sacanagem o que ele fez, expor a gente da forma que ele colocou na internet. Nós não somos contra, eu não sou racista, quero deixar bem claro isso, só que ficou uma coisa chata. A população entendeu de outra forma, porque depois que é colocado na internet não tem como mudar. Então, da minha parte, eu não gostei e gostaria de esclarecer que eu não sou racista, sou a favor do dia e sou contra o feriado, porque 3 feriados no mês eu acho que ia ser muito prejudicial ao nosso comércio. Eu sou comerciante também, então ficou o segundo domingo. Eu não acho que o domingo seja um dia ruim, porque tem o Dia dos Pais, o Dia das Mães, e eu acho que tem a mesma relevância com o Dia da Consciência. Essa que é a minha justificativa. Passo a palavra, senhor presidente. Votei a favor, vereador André, do feriado, se caísse no dia da semana, por considerar muito importante que seja, como o vereador Rafael defendeu, um dia de reflexão, de questionamento com relação a preconceito racial, sim. Essa acusação não pode ser direcionada a ninguém, mas o Brasil é um país extremamente preconceituoso, racista, e nós temos ainda um problema seríssimo. O crescimento da direita no mundo, e hoje eu vi um número impressionante, doutor Ismar. O Brasil teria 250 mil nazistas. É o grupo que simplesmente... É o grupo que prega o extermínio de negros, de homossexuais, de judeus, de deficientes físicos. Então não adianta a gente ficar aqui fazendo de conta que essa situação não existe no país. Existe, tem que ser discutido, e essa Casa de Leis é o fórum adequado, e o feriado seria o momento adequado para se discutir isso. É evidente que tem esse problema do feriado e o interesse dos comerciantes, mas a política, ela só se justifica quando você consegue debater e levar a igualdade a quem precisa. É na questão das minorias mesmo que o foco e o foco deve ser centrado. Então, se a gente não aproveita o espaço democrático dessa Casa de Leis para discutir um assunto dessa magnitude, que o país secularmente empurra a questão do racismo para debaixo do tapete, não discute, faz de conta que não tem, mas aí a gente vê madames escondendo a mistura da empregada doméstica. Então é bom a gente falar nisso ou é bom a gente deixar isso como se não acontecesse? É bom a gente ter um feriado para falar que o negro ganha menos que o branco, fazendo a mesma função, ou é melhor deixar isso quieto e fazer de conta que isso não existe? Então, quando eu votei a favor do feriado, foi exatamente para pontuar uma data importante, fundamental para discutir um assunto que a sociedade se recusa a responder. Eu tenho, por origem, e aí descobri, e vai estar presente, nós tivemos aqui um movimento de união e consciência negra, que é o movimento que antecedeu
ao novo grupo de consciência negra do Ivaí. E há mais ou menos uns 15 ou 20 anos, nós tivemos uma reunião no Clube Operário, onde o Agostinho Benedito assumiu a presidência desse movimento, e eu, à época, senhor presidente, fui secretário na fundação do movimento em Cornélio. Então, essa é uma luta antiga de várias pessoas na cidade, e eu, na condição também de fundador do antigo movimento, não poderia deixar de votar, nem de destacar a importância do momento. Senhor presidente, gostaria de pedir a palavra. Hoje foi colocado aqui no plenário uma reflexão sobre os nossos projetos. Fatos que ocorreram ultimamente nos levam a colocar a seguinte questão: existem alguns projetos que nós precisamos de discutir ele melhor, de discutir ele mais, dele permanecer mais tempo no plenário. Eu tenho tido uma preocupação muito grande, senhor presidente, porque um projeto, quando é apresentado, ele pode até 15 dias entrar em pauta. O projeto está sendo apresentado numa terça e na outra nós estamos votando. Tá? E nessa, as coisas começam a acontecer, entendeu? Que os projetos acabam, às vezes poderiam ser enriquecidos com mais informações, com um pouco mais de tempo, e acabam não acontecendo isso, e acaba virando um desgaste. Eu acompanhei esse final de semana, estava chovendo bastante, e como a televisão discutiu a questão do negro, da consciência negra nesse final de semana. Todos os canais brasileiros. Tá? Fiquei acompanhando isso. E lamentei, porque nós não tivemos a oportunidade, nesse projeto, acompanhar isso. Eu quero dizer isso para os senhores, que eu não me dou por satisfeito da forma que está sendo finalizada a votação desse projeto. Eu acho que fica aí uma dívida de todos nós, porque somos cidadãos todos da mesma cidade, né, de preparar um novo projeto para a questão da consciência negra. Fica uma dívida para cada um de nós aqui, ao finalizar a votação desse hoje. Eu acho que nós poderíamos estar pensando em nossa posição, porque, na realidade, o Brasil está avançando para essa questão. A sociedade está avançando para essa questão. E nós perdemos uma oportunidade de construirmos um projeto de lei abrangendo todas essas questões, que é a questão da consciência negra. Porque se discutiu apenas na questão de um feriado. O feriado, na realidade, tá, ele vai dar grande contribuição para que a comunidade possa se reunir e estar discutindo essa questão, que é uma questão de evolução de país, a evolução de um povo, a evolução do nosso Brasil. Então, infelizmente, nós perdemos talvez uma oportunidade nesse projeto da gente construir ele a várias mãos. Peço palavra, senhor presidente. Pois não. Eu não vou mais entrar no mérito em relação a esse projeto. Eu acho que a discussão já foi salutar. Algumas pessoas se sentiram agredidas, ofendidas ou não. Só quero aqui deixar bem claro, senhor presidente, que nós vivemos uma democracia. Independente, não só nesse projeto, mas em qualquer projeto que tramite nesta casa, ou no Estado, no governo federal, a democracia é isso, é um debate e a maioria vence. Então nós temos que aceitar quando ganhamos uma votação e aceitar quando perdemos a votação. E não podemos, quando a votação, quando ela não for do jeito que a gente gosta, sair agredindo as pessoas. Isso é democracia. Até porque na última eleição, nós tivemos 3 candidatos a prefeitos em Cornélio, num pleito onde nós tivemos 26 mil votos válidos e o prefeito eleito obteve 15 mil votos. E isso não quer dizer que as outras 11 mil pessoas que não votaram no prefeito não gostem de Cornélio Procópio e não queiram o melhor para Cornélio Procópio. Então nós temos que aceitar a democracia e respeitar o posicionamento de cada um. Não vou ficar aqui mais entrando em méritos, porque cada um tem o seu posicionamento, nós já discutimos isso. A única coisa que eu peço, não só a todos aqui, os membros desta casa, mas as pessoas que respeitem a posição de cada um, antes de ficar tentando denegrir a imagem das pessoas, sem saber realmente o que é o posicionamento de cada um e o pensamento de cada um. Palavra, senhor presidente.
Eu só queria colocar aqui que para quem é concursado, para quem chega lá no final do mês e passa o seu cartão e saca seu dinheiro, é fácil. Mas para as pessoas que trabalham por dia, que é o caso do meu pai, é pedreiro, eu conheço vários pedreiros negros que são contra mais um feriado. Chega no final do mês, esse dia de trabalho para a pessoa vai fazer muita falta. Então, foi pensando nessa situação que eu resolvi votar contra o feriado a favor do dia no domingo. Essa é a minha justificativa. Vamos botar agora em votação o projeto. Em votação o projeto. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado o projeto com 3 votos contrários. Projetos em primeira votação. Projeto Lei 065/17, Executivo Municipal. Dispõe sobre o funcionamento de feiras itinerantes no município de Cornélio Procópio e da outras providências. Em discussão o projeto. Primeiro, com relação a esse projeto, é um projeto que o comércio estava ansioso por ele. Acho que hoje a gente verificou atentamente o projeto, verificou que estão sendo exigidos inúmeros requisitos com relação à questão das feiras itinerantes. Inclusive, até hoje eu estava discutindo com o Rafael Bros, que a gente ficou preocupado, porque a exigência era tão grande. Eu falei, tem que tomar cuidado para não afetar as feiras que existem, porque existe a feira livre de produtos aqui, as feiras agropecuárias, as feiras, outros tipos de feira, e a gente até viu que o projeto tomou cuidado de não interferir nas feiras que fazem parte do calendário municipal e nas feiras que são realizadas pelo município, e acho que daí abrange essas feiras, inclusive a Feira da Lua também, e acho que a lei foi bem elaborada, mas eu acho que a gente tem que refletir um pouco, que não adianta só a gente fazer, eu falo que isso também é no direito, a gente fazer a melhor lei do mundo, o melhor contrato do mundo, se não houver a fiscalização. E acho que é isso que a gente tem que começar a exigir. Quando for fazer isso, a que haja uma fiscalização para que verifique se os requisitos das leis estão sendo cumpridos, estão sendo exigidos, e esperamos que, a partir desse momento, essa questão das feiras itinerantes sejam definitivamente solucionadas aqui no município, porque a gente não quer se deparar novamente com os comerciantes batendo a porta de nós no sábado, no domingo, revoltados com essa situação, e é óbvio que nós somos favoráveis a esse projeto. Muito obrigado. Senhor presidente, só pegando o gancho no Rafael, que ele está falando de feira, para lembrar a todos os vereadores, eu acabei de receber o convite da direção da Sociedade Rural, que na próxima sexta-feira, às 19 horas, pedindo para convidar todos, vai ser o lançamento da nossa feira agropecuária industrial no Parque de Exposições. Peço a palavra, senhor presidente. O vereador Jones, eu acho que comandou, ou pelo menos liderou esse processo junto com o executivo. Eu gostaria que o vereador apontasse 4 ou 5 itens assim que são fundamentais na lei para regularizar a instalação dessas feiras. Quais são os pontos principais, assim, para isso, até para a população que está em casa tomar conhecimento, Jones, o que é que não tinha e o que é que tem agora com essa lei? Bem, vereador, a nossa preocupação, em primeiro lugar, foi de trazer o conforto para o consumidor. Tá? A questão das trocas das mercadorias adquiridas por parte do consumidor, isso é um fato muito importante. Outro ponto é a questão de uma certidão por parte do PROCON. Porque se essas empresas que vêm para o município são empresas que estão sendo acionadas constantemente no município, por onde eles passam, eles não são empresas de boa índole. Então, a questão, por exemplo, de colocar o PROCON com a certidão negativa foi uma outra ideia. Então, assim, as ideias foram pautadas com o objetivo de proteger, sim, o comércio local de uma concorrência desleal,
mas principalmente de proteger o consumidor. A questão da tarifação também, nós estabelecemos o valor através de o FM, né, para que os valores gerados não fossem valores simbólicos, fossem valores substanciais, porque uma empresa local ela gera receita constantemente para o município. E as feiras, além de vir retirar o nosso recurso, provocar essa evasão de divisa e pagar um valor simbólico, isso não é justo. Então, esses foram alguns pontos, mas nós temos aqui diversos pontos aqui que está na lei, que eu não, como, por exemplo, certidão negativa de débito por parte do INSS, fundo de garantia, porque se são empresas que geram emprego, elas têm que honrar com seus compromissos. Dá para dizer que se esses feirantes interessados, é possível cumprir essa lei e funcionar na cidade? Hoje, uma empresa organizada que cumpra todas essas exigências, elas têm condições de se estabelecer no município e realizar a feira, sim. Eu digo não isso, há um impedimento. Eu digo isso, senhor presidente, porque eu não posso ser hipócrita aqui. Quando essa feira se instalou na cidade, a gente ouvia oficialmente algumas pessoas, normalmente ligadas ao comércio, naturalmente atingidas, reclamando, mas uma quantidade enorme de consumidores, inclusive gente que oficialmente diz que é contra, e nos bastidores diz assim, não, tem que vir mesmo porque nós estamos atrás de preço. E aí nós temos um problema, com essa crise econômica, com gente ganhando pouco. Se a pessoa tiver uma alternativa de comprar uma calça, uma camisa por R$20 e a outra alternativa for de 100, naturalmente ela vai procurar de 20. E nós não podemos ficar contra esse tipo de alternativa para quem não tem outro argumento. Então, por isso eu fiz a pergunta, se de repente a lei veta a instalação dessas feiras na cidade, ou se de repente, atendendo à legislação, se é possível manter, porque aí nós temos que ter duas preocupações, tanto a defesa dos comerciantes, que geram emprego, que geram arrecadação no município, como o interesse do consumidor também, que tem todo o direito de ter acesso a mercadorias num preço que ele considera acessível e justo, principalmente aqueles das camadas menos favorecidas. Apesar de que viu um monte de gente bem posta aí na cidade que foi nessa feira e comprou à vontade, sabe? Gente que tem grana também vai lá e compra por conta do preço. Da mesma forma, como tem um monte de gente aqui que vai para Londrina e compra a semana inteira. E Londrina, as lojas também têm lá funcionários e tal, então é um momento importante para questionar também quais são os atrativos que o comércio da cidade oferece, né? Uma parte, mas acho até que você traz uma reflexão boa, que eu acho que os comerciantes tinham que pensar. Queira ou não queira, muita gente procurou essas feiras por causa da questão do preço. Então, e você viu que por causa do preço houve um movimento muito grande de pessoas comprando lá. E a gente reclama muito da questão do comércio aqui em Cornélio, e às vezes a gente pensa até, por que o próprio comércio de Cornélio não se antecipa essas coisas, vê que isso dá resultado, e ele mesmo não promove, às vezes, uma semana do consumidor, às vezes abaixando o preço. A população venha. Se me permite, vereador Rafael, nós já tivemos aqui no passado a Semana do Consumidor, onde as lojas vendiam mais barato e tínhamos, inclusive, shows e desfiles aí pela avenida. Quer dizer, isso acabou com o tempo. Então, a ideia é absolutamente viável. Acho que os comerciantes deveriam refletir sobre isso. A gente reclama tanto que o movimento está fraco e espera sempre uma atitude do poder público no sentido de fazer com que isso venha se movimentar, mas o comerciante também tem que começar a dar a sua cota de colaboração, pensando em atitudes que atraiam o consumidor ao consumo aqui em Cornélio Procópio. Vou dar mais um exemplo, se me permite, eu vou tentar ser rápido, senhor presidente. Nós caçamos um prefeito aqui do município por conta de iluminação de Natal na prefeitura. A história da caixa de isopor, ele comprou luzes de Natal e tirou nota de caixa de isopor para pagar as luzes de Natal.
Na prática foi isso que aconteceu aqui, o vereador Fernando acompanhou. Toda a cidade, todos os consumidores, vereador Jones, reclamam da falta de decoração de Natal. Mas todo mundo fica esperando que a prefeitura faça essa decoração. Todo mundo fica esperando que a prefeitura arque com todos esses custos. Aí eu vejo, e aí o vereador pode até fazer esse meio campo lá, eu vejo, por exemplo, os comerciantes pedindo para que a prefeitura dê prêmios, como uma forma de estimular essas compras de Natal, aqui em Cornélio. Me parece que tem até o hábito da prefeitura ajudar dessa maneira, que é uma maneira de estimular. Na verdade, vereador, a campanha, para ela ter a legalidade, ela precisa da participação do município, para poder ser feito o direcionamento dos prêmios. Mas sempre que é feito o convênio, o município entra, às vezes, com a doação de algum prêmio. Mas na questão que o senhor abordou da iluminação, essas coisas, portanto que eu coloquei uma emenda no PPA, não sei se o senhor teve a possibilidade de verificar. Deve ter sido vetado, né? Não, senhor. Como é um projeto muito interessante, que é um projeto, inclusive, que é matéria dessa discussão, foi aprovada uma emenda no valor de R$180 mil para que seja feito investimento por parte do município na parte de ornamentação do nosso município. Mas aí eu já vou discordar frontalmente da emenda. Aí está jogando em cima da população a responsabilidade de decorar a cidade, quando nós estamos falando aqui... De forma alguma, vereador. É da responsabilidade que o comércio tem que assumir. O senhor defende um ponto de vista de investimento por parte de ajuda em cima de uma ONG, de uma entidade, e eu defendo o investimento em cima do comércio, que vai gerar receita e renda para o nosso município, vereador. O vereador está enganado, não está saindo recurso do município para ONG, não, os carros sai sim, que todo mês sai um subsídio para ONG. Todo ano para todas as entidades. Eu acho que a gente está desvirtuando a discussão. O senhor está equivocado, vereador. O investimento em cima do comércio dá um retorno muito grande para o município. O vereador está só Gente, eu acho que está só aí o defensor dos comerciantes, e a ONG não tem nada a ver. A ONG recebe R$32 mil por ano. Isso dá R$2.500 por mês contra uma despesa de R$12.500. E R$180 mil de investimento para o maior gerador de emprego de renda para o município, o senhor acha que é muito dinheiro? Mas quanto que os comerciantes vão investir na decoração de Natal? Senhor presidente. Quantos que eles vão investir? Eu queria jogar um... É só o município. É só o município que vai decorar. Gasolina ainda. Não dá. Discussão. Fala, Fernando. Eu queria jogar um pouquinho de gasolina nessa discussão, até porque o que o vereador Amâncio está colocando é verdadeiro. A casa mais bonita de Cornélio Procópio e do Panorama é a casa dele no Natal. É um show a casa dele. Tem tantas luzinhas, eu acho que vai o salário dele inteiro para pagar a conta de luz na casa dele. Que beleza, velho, eu não sabia. Eu vou passar lá. Natal. Deixa a coisa mais linda aquela casa. Acrescenta. Tem um televisor lá que eu sei. Ganhamos lá de casa mais bem decorada da cidade aí há uns 3 anos. Só acrescenta R$20 na conta de energia no final do mês. Agora eu vou te falar uma coisa, vereador Jones. A prefeitura tem que participar através de premiação. Mas dói de ver a gente verificar, por exemplo, o comércio entregando aqueles cupons lá para sortear e é incapaz de colocar uma luzinha de Natal na Avenida 15 de Novembro. Então vamos ser bem sinceros. A prefeitura tem que estimular, mas o comércio de Cornélio tem que participar. Esse é o nosso objetivo, vereador. Por isso que está sendo feito esse trabalho. Mas só 180 não. Só voltando eu acho que já foi bem discutido. Só voltando ao projeto, eu fiz uma leitura desse projeto detalhadamente hoje, até porque os 3 projetos anteriores, que é o projeto de 2001, de 2003 e de 2012, 2 deles a gente participou da elaboração dele, inclusive um deles, vereador Badaró, nós assinamos até junto. Estava olhando aqui a sua caligrafia aqui num desses projetos aqui, que nós aprovamos em 2001. Não tem mais feira chinesa aqui em Cornélio com esse projeto. Tá bem elaborado, fechou de tudo quanto é jeito aqui para fazer a feira, entendeu? Não se realizará mais. Agora, algo que aconteceu, eu não gosto de ficar
falando da administração passada, porque nós temos que viver sempre com um olhar para o futuro. Eu vejo hoje que a Associação Comercial e a Prefeitura estão numa parceria muito boa e muito íntima. Tá? E essa parceria é preciso agora de se trabalhar um resultado muito positivo, no sentido de se fazer grandes promoções, como já foram em algumas épocas do passado. Eu acho que a nossa Câmara está dando a nossa contribuição, porque nós estamos fechando para que venha as feiras aqui, e as feiras realmente vêm com muito produto chinês e entra arrombando e levando o dinheiro da população. Mas o consumidor, ele quer preço, o consumidor, ele quer competitividade. E eu sei que quando o comércio se une para fazer feira do consumidor, para comemorar as principais datas, há uma tendência muito grande de se abaixar os produtos naquele momento, que é o momento de se colocar os produtos em oferta. Jones, eu tenho visto aqui, tá, um esforço muito grande por parte do comércio local, e a gente está torcendo muito para que isso aconteça. Entendeu? Para que o nosso comércio local, realmente, a gente já viu aqui grandes ajudas a Expocop, tá? Ver essa ajuda todos os anos que acontece para o show dos shows, entendeu? E nós esperamos que a mesma ajuda, na mesma quantidade numerária, seja também dada ao nosso comércio local, não para fazer de pequenos brindes, mas de grandes brindes. Tem que colocar 2, 3 carros 0 quilômetro, para a população inteira da região vir comprar, é uma motivação para a gente comprar. Tanto é que num período, eu estive observando isso, sou muito observador nessas questões, o supermercado Canção fazia sorteio de carro. A quantidade de gente comprando e pegando aquele talãozinho, né? Observei isso. Então, Amâncio, acho importante a contribuição do comércio, tá? De cada um fazer a sua parte, tá? Nós aqui na Câmara estamos fazendo a nossa parte também ao aprovar essa lei aqui, que inibe qualquer feira de entrar, mas nós reconhecemos que Cornélio já descobriu a sua vocação, e a sua vocação são duas, até o momento. Tá? A questão das escolas universitárias e a questão do comércio local. A plantação do Senac aqui foi algo muito importante que aconteceu na nossa cidade, mas nós precisamos de que o nosso comércio local regularmente venha fazendo promoções, regularmente estabeleça promoções, porque a geração, com isso veio a geração de emprego, veio a geração de uma série de coisas, e coloca Cornélio Procópio num cenário maior em relação ao norte do Paraná, sabe? Nós estamos torcendo muito que aconteça isso. A gente vislumbra essa questão, principalmente porque isso vem atacar a questão da geração de empregos. E o que nós temos no momento que dá emprego são as nossas lojas em Cornélio. É as nossas lojas que tem as moças trabalhando e os moços trabalhando no balcão. É essa cidade à noite com um monte de gente. Quando eu vejo um monte de gente nos bares, Badaró, com aqueles espetinhos, eu falo, puxa vida, que coisa bacana, né? O cara foi lá, se dispôs a vender aquele espetinho, está gerando emprego para ele, para a família dele. Isso é importante para a nossa comunidade. Então, eu vejo que nós temos a possibilidade de viver um momento muito bom. Porque nós vivemos aqui, o vereador Amâncio quantas vezes nós gritamos aqui para que houvesse grandes promoções na cidade, para o nosso comércio local, entendeu? Então, que seja aberta essa oportunidade, que seja no Dia do Consumidor, que seja criado, que os nossos prêmios sejam prêmios grandes, prêmio para motivar a nossa região a vir comprar aqui na cidade, para buscar geração de emprego. Se me permite, só para concluir, senhor presidente, esse debate não havia no comércio de Cornélio, esse debate só surgiu por conta dessa feira. Sim. Que foi instalada lá no Lar São Vicente. Ninguém estava debatendo essa questão de preço aqui na cidade, não. Sabe? Foi quando vieram vender barato que criou essa polêmica toda na cidade. Sim. Também concordo, mas também tem um monte de lojas na cidade que vendem produtos sem nota e que vende lá, né? Precisa. Eu acho que já foi bem discutido. Só mais um esclarecimento. Veja, essa questão da semana promocional
Ninguém está impondo, a gente está dando uma sugestão. Ninguém está falando. Essa é a sugestão. Quer acatar? Não quer? A gente tem que pensar ideias para movimentar o comércio. É isso que eu penso. Tanto é que uma das poucas emendas que foram aprovadas aqui, 25 emendas nossas foram reprovadas, foi essa emenda de R$180 mil para o comércio local. Que não era 200, vereador, mas teve um corte. O projeto, acho que já foi. O projeto está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado o projeto em primeira votação. Projeto Lei 022/17, Ananias Antônio Martins Neto, dispõe sobre programas a serem buscados pelo Poder Executivo para estimular a doação de órgãos. Essa palavra. Em discussão. Pois não, vereador. Neto, eu fiz um levantamento e nós temos hoje na fila de espera para transplante 60 mil pessoas no Brasil. Sabe qual é a maior dificuldade para a doação de órgãos? É o desconhecimento da família a respeito do indivíduo que quer ser doador. E isso é muito fácil de resolver. As campanhas têm que fazer com que o indivíduo fale para a sua família que ele é um doador, né? Que eu quero doar, quando eu morrer, eu quero doar. Existem dois tipos de doação. Existe a doação em vida, quando eu posso doar alguns órgãos, os rins, por exemplo, um rim, eu posso doar parte do fígado, ou eu posso doar medula óssea em vida. O resto, só através da morte encefálica, atestada por profissionais. Então, eu achei extremamente interessante o seu projeto. Acho que o poder público não tem muito o que fazer sobre isso, a não ser divulgar, através de todos os meios de comunicação que ele puder fazer isso, para que as pessoas simplesmente relatem à sua família de que é um doador. Eu sou um doador e não me enterrem sem doar os meus órgãos. Isso é um grande passo para que a gente possa resolver essa grande fila de 60 mil pessoas que estão na fila de espera. Uma parte, presidente. Agradeço a colocação, doutor Ismar, e gostaria de reforçar, também agradecer a doutora Kera, que está aqui presente, que me auxiliou também na montagem do projeto. Foi um projeto interessante porque a gente teve que, doutor, buscar o levantamento de como funciona o procedimento da doação de órgãos, como que é em Cornélio Procópio, como que funciona, né, em termos nacional, o sistema de doação de órgãos, e a gente fica contente que é de forma simples, né, é uma coisa muito simples, como o senhor mencionou, né, até tem uma curiosidade em casa mesmo, né, meu pai é doador de sangue, de medula, e já falou que se minha família não doar os órgãos dele, ele vai voltar para puxar o pé da gente, né? Então, meu pai já deixou essa orientação, e é justamente isso, essa ideia do projeto, é que o município ele crie, né, mecanismos, ele crie programas de incentivo. Como a gente sabe, tive a felicidade também de, na segunda passada, fazer a doação de sangue na 18ª Regional, e ver uma participação boa, ver que algumas campanhas acontecem. Nós fizemos a campanha da torcida solidária, né, que teve o apoio aqui na Câmara Municipal também. Então, que fique a critério do município, já que nós não podemos exigir, né, algo que obrigue o município a fazer, mas está aí, né? Talvez alguma isenção de taxa, talvez algo que possa beneficiar essas famílias, mas para incentivar, né, que a ideia é se incentivar, que sejam feitas campanhas no município, né? Então a gente fica feliz, né, de ver que Paraná, como eu disse, na Folha de Londrina constou que é um dos estados que mais dão órgãos no Brasil, né, e também veio essa preocupação que no nosso norte do Paraná é o local do Paraná que tem menos doação. Então, né, fico feliz, né, pelo caminho que esse projeto percorreu e conto com o apoio dos senhores. Em votação o projeto. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado em primeira votação. Projeto Lei 023/17, Rafael Sampaio e Fernando Pepes,
cria o programa Empresa Amiga da Escola, no município de Cornélio Procópio. Em discussão. Esse projeto aqui, quando a gente estava visitando as escolas, com relação à situação física das nossas escolas em Cornélio Procópio, nós nos deparamos com uma situação bem complicada. E aí, a partir disso, nós começamos a imaginar o que nós poderíamos dar de cota de colaboração para ajudar a reparar isso. E foi como a gente sempre disse desde o início, quando começou, e nós nos posicionamos como oposição, nós do PMDB, e a princípio até falaram, vocês vão vir para ficar votando tudo contra, querendo, jogando no quanto pior, melhor. E nós sempre falamos que não iríamos fazer esse tipo de oposição. Nós queríamos fazer um tipo de oposição consciente, programática, verificando, analisando, discutindo, aprovando aquilo que era bom para o município, desaprovando aquilo que a gente achava que não era interessante. E isso vem a reforçar o que nós falamos desde o início. Estamos aqui propondo esse projeto, é um projeto voluntário, onde a empresa pode, se quiser, ninguém é obrigado, adotar aí uma escola, ajudar, às vezes com lata de tinta, às vezes ajudar com tijolo, telha, e em razão disso vai poder se utilizar do marketing desse ato, que eu acho que é um ato singelo, um ato bacana, um ato que vem a melhorar a imagem de qualquer empresa. Inclusive, a gente já teve notícias de que já existem algumas empresas que, independentemente disso, colaboram com algumas escolas aí já, e, nada mais justo do que elas poderem se usufruir também desse ato. Vai se usufruir de um ato benevolente. Se é um comércio que vive disso, nada mais justo. Então, essa é a forma como a gente, desde o início, falou que ia fazer a oposição, tentando, na verdade, ajudar, proporcionar uma melhoria para o município. A gente sabe que, como vereador, a gente não tem como fazer um projeto, nós vamos fazer uma escola, nós vamos reformar. Isso não compete a nós, compete ao Executivo. No entanto, quando a gente cria um programa assim, a gente quer, na verdade, ajudar o município. E espero contar com a colaboração dos demais vereadores. Muito obrigado. Em discussão. Em votação o projeto. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado o projeto em primeira votação. Projeto Lei 024/17, Dionis de Campos, Ananias Neto, Ismar de Nóbrega. Senhor presidente, gostaria de pedir vista desse projeto. O vereador Dionis está pedindo vista do projeto. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Peço a palavra, senhor Pois presidente. não. Mesmo pedindo vista, Dionis, eu acho que o vereador Neto já abordou essa questão aqui. Foi feita uma indicação de redutor de velocidade aí na Francisco Morato, e aí o prefeito, a mim, eu acho que numa manifestação oficial, ele disse que vai implantar radar eletrônico. O problema é que entre implantar, até fazer uma licitação e implantar isso, essa Francisco Morato virou um local perigoso. Então, quando vocês voltarem com essa situação, o Neto já teve essa preocupação, incluam isso nas reivindicações, porque ali vai acabar acontecendo um acidente feio ainda. E só completando, presidente, rapidamente, Márcio, e o pessoal que até que mora ali na rua já veio também abordar a gente, e o pessoal até falou, poxa, não tem como pelo menos colocar um quebra-mola provisório ali, né? Mas a gente sabe também, já conversou com o prefeito, e fica mais a critério dessa gestão não incluir mais quebra-molas no município. Mas você mencionou muito bem a demora um pouquinho que tem com radar eletrônico, tem a opção da faixa elevada também, mas que realmente precisamos rapidamente de uma solução para Francisco. Aliás, essa questão do radar eletrônico, em algumas cidades já está ficando até ultrapassada. Agora já existe a câmera que flagra
inúmeras irregularidades que já está sendo implantada. Acho que até seria o caso de se pensar, a câmera fotografa dentro do carro se o cara está fumando, se o cara está sem cinto, se o cara está mexendo no celular. Acho até que seria o caso de repensar essa situação. É que tem uma situação aqui, senhor presidente, o vereador Hélio Janone, o vereador Edmar, e acho que o vereador Vanildo Sotero, foram 5 vezes a Curitiba atrás do radar, lá para a entrada do panorama, onde acontece acidentes o tempo todo. E já tivemos promessas de tudo quanto é tipo, eu inclusive tenho contato lá com o diretor-geral do DR. Certeza. Por conta do CREA, então se a gente ficar esperando esse radar, é um perigo passar o mandato inteiro aí. Não por má vontade, mas por conta da burocracia que é para fazer isso. Em votação, pedido de retirada. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Pedido de retirada do projeto. Esse projeto 025, não será lido porque não está, então não entra em votação. Projetos em apresentação. Projeto Lei 066/17, Executivo Municipal. Condiciona o lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, aos loteamentos urbanos do município de Cornélio Procópio e da outras providências. Projeto Lei 026/17, Ananias Neto, autoriza o Executivo a isentar inscrições em concursos públicos realizados pelos órgãos municipais para desempregados. Projeto Lei 027/17, Ananias Neto, dispõe sobre a instituição do Parlamento Jovem no ambiente da Câmara Municipal do Cornélio Procópio. Requerimentos. Protocolo 276/17, Jones de Campos, Hélio Janone, Ismar Nóbrega, Sebastião Lucre. Requerem placas informativas de orientação a vendedores ambulantes. Em discussão. Em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado o requerimento. Indicações. Protocolo 273/17, Luiz Carlos Amâncio, indica acesso à merenda escolar para servidores da educação. Protocolo 274/17, Luiz Carlos Amâncio, indica priorização das ruas onde transitam ônibus de transporte público do planejamento e recapeamento. Protocolo 275/17, Luiz Carlos Amâncio, indica poda de árvore no Jardim Panorama. Protocolo 277/17, Fernando Vanucci Pepes, reitera a indicação de cascalhamento no Jardim Nossa Senhora da Aparecida, anexo ao Jardim Panorama. Protocolo 278/17, Fernando Pepes, indica operação tapa-buracos e ampliação da calçada na rua Osório Alex Martins, conjunto João Rocha. Protocolo 279/17, Sebastião Lucre, indica a formação da equipe de limpeza de bueiros. Não havendo mais matéria, em nome de Deus, está encerrada a sessão.